Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me glória da vontade divina, minha alma, me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 6, 27, 16 de março de 1904. A verdadeira resignação não põe o escrutínio às coisas, mas adora em silêncio as divinas disposições. A cruz é alegre, jubilosa, gozosa e anelante. Essa manhã, me encontrando fora de mim mesma, me encontrei sobre uma pessoa que tinha o aspecto como se estivesse vestida como uma ovelha. E eu era levada sobre suas costas. Mas ia a passo lento. Adiante ia uma espécie de máquina, mais veloz. E eu, em meu interior, disse: este vai lento. Gostaria de ir dentro daquela máquina que caminha veloz. Não sei porquê, mas assim que pensei nisso, encontrei-me dentro dela, na companhia dos que iam nela. E eles disseram-me: o que fizeste? Como deixou o pastor? E que pastor? Pois estando sua vida nos campos, são suas todas as ervas medicinais nocivas e boas à saúde. E estando com ele se pode estar sempre com boa saúde. E se o vês vestido de ovelha, é para tornar-se semelhante às ovelhas, fazendo que elas se aproximem sem nenhum temor. E se vai a passo lento, mas é mais seguro. Quando ouvi isto, disse dentro de mim: já que assim é, gostaria de lhe dizer alguma coisa sobre a minha doença. Enquanto pensava isto, encontrei-o perto de mim. E eu, toda contente, aproximei-me do seu ouvido e lhe disse: bom pastor, se és assim, tão perito, dá-me algum remédio para os meus males, pois eu me encontro nesse estado de sofrimentos. E querendo dizer mais, calou-me ao dizer: a verdadeira resignação não fantástica não põe a escrutínio as coisas, mas adora em silêncio as divinas disposições. E enquanto dizia isto, parecia que se rompia a pele de lã e via o rosto de Nosso Senhor e sua cabeça coroada de espinhos. Eu, ao ouvir que me dizia isso, não sabia mais o que dizer. Ficava em silêncio, contente de estar junto com ele, e ele continuou: tu esqueceste de dizer ao confessor outra coisa sobre a cruz. E eu: adorável Senhor meu, eu não me lembro, diga e direi. E ele: minha filha, entre tantos títulos que tem a cruz, tem o título de um dia festivo, porque quando se recebe um dom, o que acontece? Faz-se festa, goza-se, está-se mais alegre. Agora, a cruz sendo o dom mais precioso, mais nobre e feito pela pessoa, maior e única que existe, resulta mais agradável e leva mais festa, mais alegria que todos os outros dons. Então você mesmo pode dizer que outros títulos você pode dar à cruz, e eu, como tu dizes, pode-se dizer que a cruz é festiva, jubilosa, alegre, anelante. E ele: bem, disseste bem. Mas a alma chega a experimentar estes efeitos da cruz quando está paralelamente resignada à minha vontade, perfeitamente resignada à minha vontade. E deu-se toda a si mesma a mim, sem reter nada para si. E eu, para não me deixar vencer em amor pela criatura, dou-lhe tudo, eu mesmo, e no doar-me a mim mesmo, dou também a minha cruz. E a alma, reconhecendo-a como meu dom, faz festa e goza. Então, gente, é muito sério, né? Esse trecho aqui é seríssimo, seríssimo. A gente precisa aceitar tudo como vem, do jeito que acontece, não tem conversa fiada, né? Qualquer coisa que acontece, né? Uma coisa difícil, ruim aconteceu, né? Hoje mesmo eu tava pensando no meu filho, né? E aí, se meu filho escolher coisas ruins, se meu filho fizer situações difíceis,
eu tenho que aceitar, por mais difícil que seja. Não posso ficar me debatendo na cruz, né? Eu tenho que aceitar e rezar por ele, assim, rezar assim: Senhor, cuida dele. Senhor, converte, se for sua vontade. Senhor, dá a cruz de desapontamento, se for sua vontade, né? Dá sabedoria para ele, por favor, Senhor. Isso Jesus sempre é a vontade de Deus, dá sabedoria. Então, dá sabedoria para ele. Mas é isso que a gente pode fazer. Mas falar para Jesus: não, Senhor, eu não aceito esse relacionamento. Senhor, eu não aceito que meu filho está fazendo isso. Senhor, não sei o que lá. Não pode. Tem que se resignar perfeitamente à vontade de Deus, porque é a vontade de Deus. O que acontece é permitido por Deus, mesmo que seja uma coisa que você não concorda, né? E a gente não fica rezando para Deus tirar aquilo da pessoa, porque isso é contra a vontade de Deus. Rezar contra a vontade de Deus, né? A gente fala: Senhor, né, não vejo ordem nisso, não vejo ordem nisso. Gostaria que meu filho andasse na sua luz. Então, aí você vai falar aquilo que você gostaria de Deus. Só que sem ver mal naquilo que está acontecendo totalmente. Porque se de repente a luz iluminar aquele processo ali, por exemplo, um relacionamento com alguém, e se Deus quer que aquela pessoa seja mesmo, né, ou a mulher, né, seja no caso mulher e homem, se aquele mesmo é um relacionamento que Deus deseja, e os dois casam na igreja, os dois fazem, ela engravida, né? Então, Deus está confirmando, está permitindo que uma família se forme dali, né? E de repente no futuro ele casa na igreja, e aí? Você vai ter que aceitar do mesmo jeito, de um jeito ou de outro. E aí você vai ver: nossa, era isso mesmo, a vontade de Deus mesmo, né? Lutei contra, não era para mim ter lutado contra, era para mim ter ajudado o processo todo a acontecer até mais rápido, né? Então a gente precisa, assim, tomar muito cuidado, né? E a cruz, é uma cruz para mim esse relacionamento do meu filho. É uma cruz para mim essa situação. Amém, glória a Deus essa cruz. Nossa, estou sofrendo por essa situação. Então é um dom, precisa gozar, precisa agradecer por essa cruz, porque esse sofrimento que Jesus está dando é um dom que Ele está dando para você. É dando Ele mesmo, porque Ele também sofre ao ver os seus filhos nas suas escolhas complexas, né? Nas suas situações aí de pecado, de ofensa a Deus, né? Mas aí todo o pecado tem como se arrepender desse pecado, tem como né, se ajustar, se iluminar, dependendo da situação, tem como correr atrás de resolver, de sair do pecado e ir para a luz. Então, dependendo da situação, dá para resolver, né? Então a gente precisa, então, aceitar a cruz, ver nela alegria, né? Todas essas qualidades da cruz, né? Então ficar muito esperto, porque se a gente vê diferente, a gente não está na vontade de Deus totalmente, perfeitamente. Aí a gente precisa rezar para Jesus por nós, pedindo para que Jesus possa nos moldar mais, curar toda essa dificuldade que a gente está tendo de aceitar a vontade dele, né, quando está acontecendo. Não quer dizer que a gente vai, assim, favorecer o pecado do filho, nada a ver, porque eu dei a impressão que eu posso ter falado isso. Nada a ver. A gente, enquanto a situação está em pecado, a gente vai aconselhando, dizendo que está em pecado, né? Que tá errado. Se o filho perguntar, se a filha perguntar, a gente vai falando, né? É verdade. E aí a gente vai dar a nossa posição ali do que precisa ser feito. Olha, isso aí tá errado assim, devia ser assim, do jeito certo é assim, né? Se você puder resolver isso assim, em Deus, né? Tal, entendeu? Aí a gente vai aconselhando, pedindo para Deus iluminar. E no outro trecho é volume 628, 20 de março de 1904. Todas as coisas têm origem na fé. Esta manhã sentia-me desanimada e entristecida pela perda do meu adorável Jesus. E enquanto estava nesse estado, fez ouvir sua docíssima voz que me dizia: minha filha, todas as coisas têm origem na fé. Quem é forte na fé é forte no sofrer. A fé faz encontrar Deus em cada lugar, faz com que se descubra em cada ação, toca em cada movimento. E canta nova ocasião, e cada nova ocasião que se apresenta
é uma nova revelação divina que recebe. Por isso, seja forte na fé, porque se estiver forte nela, em todos os estados e vicissitudes, a fé te fornecerá força e te fará estar sempre unida com Deus. Então, quando a gente está numa situação de sofrimento, a gente tem que ter fé que nesse sofrimento, essa cruz, esse sofrimento, ele tem um canal de cura, né? De acesso a Deus, que pode trazer a solução através desse sofrimento. Então a gente está vendo ali a situação do filho, né, errado, e aí a cruz de estar sofrendo pelo filho que está errado é um canal, né, se você está resignado à vontade de Deus, você vai ver, ele precisa passar por isso, né, eu acredito que o para quê de Deus é esse, ele precisa passar por isso porque ele precisa aprender. Deus, ele está vendo que o meu filho tá iludido, né, está fantasiando a felicidade na forma desordenada e que precisa construir a felicidade dessa forma. Mas ele vai precisar passar por isso, porque ele não acredita que eu estou certa quando eu falo para ele que isso está errado. Ele precisa ver com os próprios olhos. Então ele é uma pessoa que é São Tomé. Ele precisa tocar, precisa ver com os próprios olhos para acreditar. Então por isso que Deus está permitindo que meu filho enfrente essa situação, que meu filho passe por isso, mesmo que seja desordenado, Deus está permitindo, porque Deus respeita a liberdade do meu filho de querer tocar para ver, né, o que é a coisa. Que pena que vai ter consequências, né, porque ele está pecando enquanto está fazendo isso, né, tem consequências, mas eu vou estar sempre do lado dele, aconselhando o que é melhor, e pedindo para ele confessar os pecados para o padre também, né? Para ele poder ver. Então ele precisa ter essa experiência para ter certeza do que ele quer para a vida dele, né? Para abrir os caminhos para ele lá na frente. Então é isso. Então o para quê faz toda a diferença. E o para quê só vai vir pela fé. Se você tem fé em Deus, acredita em Deus, que Deus está no comando de tudo e tem luz em tudo, aí pela fé você consegue vislumbrar a luz verdadeira do fato. Mas se você não tem fé, você só fica vendo desgraça naquela situação e dor e sofrendo mais e mais a cruz ali que não precisava estar, né, sofrendo de jeito nenhum. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, ouve em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 19 de agosto, volume 6, capítulo 27 e 28. 16 de março de 1904. A verdadeira resignação não põe a escrutínio as coisas, mas adora em silêncio as divinas disposições. A cruz é alegre, jubilosa, gozosa, anelante. Esta manhã, me encontrando fora de mim mesma, me encontrei sobre uma pessoa que tinha um aspecto como se estivesse vestida como ovelha, e eu era levada sobre suas costas. Mas ia a passo lento. Adiante ia uma espécie de máquina mais veloz. E eu, em meu interior, disse: este vai lento. Gostaria de ir dentro daquela máquina que caminha mais veloz. Não sei porquê, mas assim que pensei nisso, encontrei-me dentro dela na companhia dos que iam nela. Nos campos são suas todas as ervas medicinais, nocivas e boas à saúde. E estando com eles se pode estar sempre de boa saúde. Ai, peraí que eu acho que eu pulei
Às vezes dá uma embaçada na vista. Peraí, deixa eu ver aqui. Encontrei-me dentro dela, na companhia dos que iam nela. E eles disseram-me: O que fizeste? Como deixou o pastor? E que pastor? Pois estando sua vida nos campos, são suas todas as ervas medicinais, nocivas e boas à saúde, e estando com ele se pode estar sempre com boa saúde. E se o vês vestido de ovelha, para tornar-se semelhante às ovelhas, fazendo que elas se aproximem sem nenhum temor. E se vai a passo lento, mas é mais seguro. Quando ouvi isso, disse dentro de mim, já que assim é, gostaria de dizer alguma coisa sobre a minha doença. Enquanto pensava isso, encontrei-o perto de mim. E eu, toda contente, aproximei-me do seu ouvido e lhe disse: Bom pastor, se és assim tão perito, dar-me algum remédio para os meus males, pois eu encontro-me nesse estado de sofrimento. E querendo dizer mais, calou-me ao dizer: A verdadeira resignação, não fantástica, não põe a escrutínio as coisas, mas adora em silêncio as divinas disposições. Importante, né? Não põe a escrutínio. Né? Então a alma se resigna, né? No sofrer, na doença, né? Nas humilhações, né? Nas cruzes que passa, né? Porque achei muito interessante o que a Aline falou, né? O exemplo que ela deu, né? Dessas cruzes, né? Porque assim, as situações, né? Das pessoas que nos cercam é uma cruz também para nós, né? Acaba sendo uma cruz, mas que a gente tem que se resignar, né? Porque se a gente pudesse, né? Porque isso é realmente um movimento divino na nossa alma, né? A gente daria toda essa vida, toda essa luz, assim, né? Colocaria dentro das almas, mas a gente não pode, né? Não pode fazer violência, não pode obrigar a ninguém a querer, né? A mudar de vida, a se converter, né? A mudar, né? As atitudes, né? A ver a luz, enxergar. Então ela tem que se dispor, a alma tem que querer, né? E aí, eu lendo aqui, eu lembrei assim, um exemplo aqui do meu esposo, né? Ele não tá com saúde boa, né? Ele não tá conseguindo dormir direito, devido realmente ao estilo de vida que ele tá levando, né? Ali, alimentação, não tá dormindo direito, é muito tempo ali, sabe? Perdendo tempo em redes sociais de uma maneira assim, tão assim, exagerada, sabe? E coisas vazias, sem sentido, só assim para passar tempo mesmo, né? E ele não tá dormindo direito, ele vive com muito sono. Tá dormindo pouco porque ele dorme muito tarde assistindo, sabe? Acaba dormindo muito tarde, aí acorda no meio da noite. Toda noite ele acorda, né, pra fazer xixi, essas coisas assim, porque devido a que ele come até muito tarde, ele fica beliscando, comendo lanchinho, tomando refrigerante muito tarde da noite. Aí no meio da noite ele acorda, né, pra ir no banheiro. E acaba interrompendo o sono. Aí acorda cedo, porque a gente acorda cedo aqui, porque, né, por causa de Nicolas, da escola dele, que ele estuda de manhã. Então, assim, ele passa o tempo todo com muito sono, ele vem sentindo muita moleza, muito sono, muito cansaço. E assim, a gente faz aquilo possível, né? Sempre quando eu tenho uma oportunidade, quando ele vem conversar comigo, é a hora que eu falo com ele, que ele precisa se cuidar, precisa regular o sono dele, né? Que todo esse cansaço, esse sono, essa indisposição, esse mal-estar, a respiração dele, tudo é por causa do estilo de vida que ele está levando. É o que ele está comendo, é a privação de sono. Então, eu sempre procuro, né, na medida ali da abertura que ele dá, de conversar com ele, né? Mas sempre a escolha vai ser dele, a gente não pode escolher pela pessoa, né? Então, assim, a gente sofre de saber, assim, meu Deus, assim, vamos dizer assim, né? Poxa, tem a luz, está dando a luz, eu quero dar a luz, né? Alimentar aquela pessoa, né? É bem o sentimento de Jesus, né? Ele quer dar o bem, quer iluminar as almas, mas, né? As almas não se dispõem em receber, não querem continuar ali, né? Abraçando, né, os seus vícios, suas paixões, e é um sofrimento, né? Então, às vezes a pessoa até sofre mesmo por escolha própria, né? E Deus só quer dar felicidade, alegria, paz, né? Mas a alma parece, ela escolhe mesmo, né, passar por as situações difíceis, né? Própria escolha da pessoa. E assim, né, e a gente tem que ficar em paz, né? Tem que ficar em paz e fazer na medida do possível, né? Aconselhar, conversar, tentar ajudar na medida do possível, mas a escolha sempre é da pessoa, né? Muitas das vezes as pessoas têm que passar por isso para tomar uma decisão, né?
E aí, quando meu esposo vem conversar comigo, quando eu converso com ele, isso é sempre muito, vem isso no meu coração, né? Que ele precisa tomar a decisão, que tem que ter um tempo dele, né? Ele tem que passar por isso, né? Muita gente só muda, né? Através da dor mesmo, né? Prefere, né? Passar por todas as situações do que através do amor. Então, muito muda, se ordena ou se converte através da dor, né? Não do amor, infelizmente, né? Mas é assim, as pessoas às vezes têm que passar pelas situações, né, para poder tomar as decisões, para mudar, né, de decisão, né, realmente abrir mão dessas coisas, se ordenar. Então, realmente, a gente sofre, mas a gente tem que ficar em paz, se resignar, né? Não querer ali ficar atropelando, insistindo, né? Porque eu já tive experiência própria disso, né? Quando meu esposo bebia, que quanto mais ele insistia, mais ele bebia, mais ele se aborrecia, mais ele se afastava, mais ele ficava. Então, assim, não ajudava, né? Então, a gente, não é a gente que tem que fazer alguma coisa, né? É Deus que vai fazer, né? Mas. E ele permite todas essas situações para dispor as almas, né? E às vezes é necessário mesmo todo esse sofrimento. E a gente sofre junto, né? Porque a gente não gosta de ver realmente, né, a nossa família, nosso filho, passar pelas situações. Mas a gente tem que aceitar que a gente tem que passar por isso, né? As situações que vêm, as circunstâncias que vêm aí na nossa vida, na vida dos nossos, é tudo necessário, né? Para purificar, né? Para santificar, para converter, para iluminar. Então, assim, né? Então, é o que Jesus vai estar falando. A verdadeira resignação não é fantástica. Não põe a escrutínio as coisas, né? Então, não fica, né? Arrumando confusão, né? Mas adora em silêncio as divinas disposições, né? Adora a vontade divina que Ele está permitindo, que Ele está trazendo, né? A gente enxergar a vontade divina, né? Enxergar os motivos de Deus e permitir isso, né? As disposições. E enquanto dizia isto, parecia que se rompia a pele de lã e vi o rosto de nosso Senhor e sua cabeça coroada de espinhos. Eu achei interessante esse exemplo né, dessa visão que ela teve, né, de que a pessoa vestida, né, com a roupa de cordeiro, né, e é bem interessante a explicação, né, das pessoas que estavam nessa, né, carro veloz, é tipo um carro, né, algo veloz que andava muito rápido quando ela estava lá, né, e dizendo, né, que é, como é que é o nome que fala? Eu não sei se é o agricultor que fala, mas o responsável, né? Ali, o pastor, né? O pastor, ele se disfarça de cordeiro para que as pessoas não ali não fiquem com medo de se aproximar, né? Então, realmente Jesus ele se disfarça, né? Se disfarça e realmente ele usa de muitas situações ali através de situações, né? Então, as situações são véus. Ele usa muito das criaturas também. Nós também somos esse véu para Deus. A humanidade dele foi um véu, né? Porque se ele viesse todo glorioso e se realmente se revelasse quem ele era ali, né? As pessoas não iam ter coragem, né, de se aproximar dele, né? Quando ele veio, né? O tempo que ele veio na redenção. Então ele precisou, né? Ali, se irmanar mesmo, né? Tomar carne humana também, para que as pessoas não tivessem receio de se aproximar dele, né? E assim até é assim também hoje. Então, assim, ele é muito, como é que eu posso dizer, simples, né? Discreto, apesar das situações às vezes ser bem avassaladora, mas assim, sabe que ele se disfarça por trás de tudo isso, ele realmente se esconde por trás de tudo isso, mas é ele que está por trás de todas essas coisas, né? E é bem interessante isso aqui, né? É bem assim mesmo, né? E quando a gente olha por Filho da Divina Vontade, né? Realmente a gente é essa pele, né? Como essa roupa, né, do cordeiro ali, que ele realmente veste, né? E a nossa humanidade é assim, né? É a vestimenta realmente de Jesus, é onde ele, né? Ele vive, né? Ele se esconde, vamos dizer assim, e faz aí todos os seus atos, né? Através de nós. É muito legal, né? E aí, então, ela está dizendo, enquanto dizia isso, parecia que se rompia a pele de lã e viu o rosto do nosso Senhor, né? Então, era Jesus ali com a veste do cordeiro, né? E sua cabeça coroada de espinhos. Eu, ao ouvir que me dizia isto, não sabia mais o que dizer. Ficava em silêncio, contente de estar junto com ele. E ele continuou: Tu esqueceste de dizer ao confessor outra coisa sobre a cruz.
E eu, adorável Senhor meu, eu não me lembro, diga e direi. E ele, minha filha, entre tantos títulos que tem a cruz, tem o título de um dia festivo. Porque quando se recebe um dom, o que acontece? Faz-se festa, goza-se, estar-se mais alegre. Então, quando a alma recebe um dom, né, um presente, a alma fica festiva, feliz, alegre, né? Por aquele dom recebido, por aquele presente recebido. Então, eles estavam aqui a mesma coisa. A cruz também, né? Ó, a cruz sendo o dom mais precioso, mais nobre e feito pela pessoa maior e única que existe, resulta mais agradável e leva mais festa. Então é muito mais bem, muito mais graça, é festa, né? Porque é muito precioso, né? Porque foi feita, né? Ali a cruz foi divinizada, né? Pelo próprio Deus, então pela pessoa maior e única que existe, né? Então assim é muito grande, né? A cruz é assim, é luz, é salvação. Então, assim, é muito mais agradável, leva muito mais festa, porque é muito mais graças que é derramada. É muito bem, né? Através da cruz, né? É santificação, purificação. Então, assim, é só festa mesmo, né? É só luz, né? É só bem, é só graça, né? Através da cruz. Mais alegria que todos os outros dons, tá vendo? Imagina o poder, né, da cruz. Muito poderosa, né? Traz muito mais a alegria do que os outros dons, olha só. Né? Como a gente tem que tomar consciência do valor da cruz, né? Então, você mesma pode dizer que outros títulos você pode dar à cruz? E eu, como tu dizes, pode-se dizer que a cruz é festiva, jubilosa, alegre, anelante. E ele, bem, disseste bem. Mas a alma chega a experimentar estes efeitos da cruz quando está perfeitamente resignada à minha vontade, tá vendo? Então a alma só vai sentir alegria, paz, júbilo, anelo, se a alma se resignar. Então, ela só vai receber esses efeitos da cruz, vamos dizer assim, se ela se resignar à vontade de Deus, se resignar àquilo que está acontecendo. Mas se ela não aceita, se ela rejeita a cruz, então ela não vai sentir alegria, né? Então ela vai entrar em perturbação, agitação, né? Então as paixões vão tomar de conta, vai ficar, né? Então assim, não tem alegria. Mas muito pelo contrário, né? Vai ter murmuração, trevas, né? Não vai anelar, não vai desejar aquilo, não tem um desejo, mas ela, né, ali tem uma repugnação, né? Realmente rejeita. Então, ao contrário, então a gente só vai sentir tudo isso que Jesus está falando, né? Esse efeito da cruz, né? Se a alma se resignar. Então a gente vai sentir tudo isso, né? Vai sentir essa festa, né? E deu-se toda a si mesma a mim, sem reter nada para si, tá vendo? Então, eu vou botar aqui. Mas a alma chega a experimentar estes efeitos da cruz quando está perfeitamente resignada à minha vontade. E deu-se toda a si mesma a mim. Então, não é só se resignar, mas é se dar toda a Deus. Né? Então, assim, não adianta, é vontade divina, vou me resignar, mas, sabe, ainda tem coisa, ela não se dá toda para Deus, né? Algo assim que é, sabe, ainda tem coisas ali, então, humana, né? Tem coisas ali própria, né? Então, assim, além da alma se resignar, a alma tem que se doar, se dar, se esvaziar, se dar toda para Deus, né? E no doar-me a mim mesmo, para sem reter nada para si. Então, ela não pode, né, roubar, reter nada para si, coisa de própria, nem roubar as coisas de Deus, nem atribuir nada a si. Né? Então, realmente é se despojar e se dar toda para Deus, né? E eu, para não me deixar vencer em amor pela criatura, dou-lhe tudo eu mesmo. Então, assim, a alma correspondendo e se dando toda para Deus, ele também, né? Ele ali vai dar um ato também de correspondência, né? Então, ele vendo que a alma está se dando toda a ele, ele vai se dar todo também, né? Então, Deus é incrível, né? Muito incrível, ele é muito justo, né? Muito justo. Então, e para ela não se deixar vencer em amor, né? Então, esse excesso de amor dele, o que ele vai fazer? Ele também vai se dar toda, assim como a alma se deu toda para ele, ele vai se dar toda para a alma também. Sem reter, peraí. Dou-lhe tudo eu mesmo. E no doar-me a mim mesmo, dou também a minha cruz. Então, assim, a gente tem que entender, né? A cruz faz parte da vida de Jesus, né? Toda a vida dele foi cruz, sofrimento. Então, quando ele se dá todo, a gente possui a vida divina,
a vida de Jesus na nossa alma, a gente tem que entender que a cruz vai vir junto. A gente não vai deixar de passar por sofrimento, situações, né, assim, em direções a nós mesmos, e nem a gente vai deixar de sofrer por causa do outro, assim, né, pela situação que a gente vê. Então a gente vê que a gente sofre, né, de ver a desordem, né, as pessoas que nos cercam, a desordem no mundo, as situações no mundo. Então, assim, a gente vai sofrer, né? Vai vir junto à cruz, porque faz parte, né? Faz parte de Jesus, né? E a alma, reconhecendo-a como o meu dom, faz festa e goza. Muito legal esse trecho. Capítulo, deixa eu ver, 28. 20 de março de 1904. Todas as coisas têm origem na fé. Esta manhã sentia-me desanimada e entristecida pela perda de meu adorável Jesus. E enquanto estava neste estado, fez ouvir sua docíssima voz que me dizia: minha filha, todas as coisas têm origem na fé. Quem é forte na fé é forte no sofrer. Então, assim, a fé é fundamental, né? É o fundamento, né? Vamos dizer assim, a base. Então, sem fé, como a pessoa vai confiar em Deus, vai acreditar, vai se resignar, vai corresponder à vontade de Deus, se não, né? Tem fé em Deus, se não tem essa fé, se não crê em Deus. Então, a fé nos fortalece, nos dá esperança, né? Realmente ali, amor, né? Realmente faz desenvolver o amor, né? Então, é a base, né? Quem é forte na fé é forte no sofrer. A fé faz encontrar Deus em cada lugar. Então, a fé faz a gente enxergar a Deus em toda parte, em todas as coisas, nas situações que nos acontecem, nas coisas do dia a dia, até nas coisas mais, assim, simples, né, que as pessoas ignoram, Deus está lá. Em toda parte Deus está. Então, a fé nos faz ver Deus, né? A fé nos fortalece, a fé nos ilumina, né? Nos torna forte no sofrer, né? Então, assim, faz a gente encontrar Deus até nos sofrimentos, né? Faz com que se descubra em cada ação, então, em cada situação, se descubra Deus, nas circunstâncias se descubra Deus, em cada ato se descobre Deus, né? Vê a ação divina ali. Toca em cada movimento. E cada nova ocasião que se apresenta é uma nova revelação divina que recebe. Então, é luz, né? Tudo é luz na nossa vida ali. Tudo são ocasiões de uma comunicação, né? A nossa vida e as situações são ocasiões que Deus traz para se comunicar, para uma nova revelação. Então é muito legal, né? As ocasiões que nos apresenta é sempre luz. Até os sofrimentos são luzes para nos iluminar, né? Para nos corrigir, para mostrar que ainda tem coisas ali para ser tirado em nós, né? De humano, né? Para coisas que estão ainda desordenadas e que a gente não percebe. Então essas ocasiões são uma nova revelação divina que a gente recebe, né? Ali de luz. É muito incrível, né? A nossa vida é cheia de luz, né? É muita luz. Tudo tem conhecimento, né? Dá para se tirar, né? Para se aprender muito, né? De todas as coisas, né? Não só nas meditações, mas realmente na vida, né? É muito legal. Por isso, seja forte na fé, porque se estiver forte nela, em todos os estados e vicissitudes, a fé te fornecerá a força e te fará estar sempre unida com Deus. Então, muito importante, né? Seja forte na fé, né? Então, na confiança em Deus, no acreditar em Deus, ali fé, né? Na verdade, ali em Deus, né? Porque se a gente estiver forte nessa fé, na confiança em Deus, em acreditar em Deus ali, então todos os estados que a gente estiver passando, né? Os estados de ânimo, os sentimentos, situações, tudo, em tudo isso, né? A vida mesmo, acontecendo, né? Então a fé ela vai nos fortalecer, né? A fé vai fazer a gente sempre estar ali unida a Deus, não se afastar de Deus, enxergar a Deus, né? Nas coisas, nas situações, ver luz em tudo. Então a fé é fundamental, né? Importante. Amém? Fiat.